Pois bem, Gênesis 2,15, o mais forte que você puder. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Afinal de contas, era trabalho ou era adoração o que Adão foi comissionado a fazer? Afinal de contas, o que nós fazemos naquilo que somos chamados por Deus a fazer, é trabalho ou é adoração? Trabalho, a palavra trabalho nos remete a cansaço, sim ou não? É ou não é? Ah, mas aquilo é muito trabalho, é algo que vai me custar muito cansaço, muito esforço, muito desgaste, não é? Não é assim? A gente usa essa palavra também para outras expressões, como por exemplo, ah, mas aquilo foi tão trabalhoso para resolver. Porque trabalho nos remete a uma coisa que não parece ser bom. Quem é que gosta de trabalhar? Vou virar de costas para não ver. Olha, eu gosto de trabalhar. Alguém aqui mais gosta de trabalhar? Teve gente que ficou em pé aí pedindo trabalho para Deus. Senhor, me dá trabalho. Eu preciso de um trabalho do qual eu possa ter uma fonte de renda, né? Como a gente gosta de um trabalho quando a gente está desempregado. Se bem que tem umas pessoas aí que ficam desempregadas, se arrumar trabalho elas ficam tristes, né? Mas não é dessas pessoas que a gente está falando, porque aí é preguiça e é pecado. Mas a palavra trabalho nos remete a essa ideia mesmo, de algo que é cansativo, né? Algo que é desgastante. Coisa boa a gente está na beira da praia, pescando, tomando banho de sol, andando de barco, olha que beleza, né? Deitado numa rede, debaixo de 2 coqueiros, tomando água de coco, não é não? Com a musiquinha gostosa, os passarinhos cantando, olha que beleza, hein? Na hora do almoço, na hora que tiver com fome, a gente estala o dedo, vem alguém servir, ah, que coisa boa, né? Não é não? Mas trabalho, puxa vida, trabalho a gente pensa naquela pessoa que fica lá preparando tudo para trazer para esse que está na rede, usufruindo enquanto o outro está trabalhando. Trabalho, às vezes fazer as coisas nos faz sentir cansados, desmotivados. Ainda agora atrás nós estávamos orando, e antes da oração eu estava mencionando, quantos antes queriam um trabalho, queriam emprego, e aí é duas coisas diferentes, ou são duas coisas diferentes, trabalho e emprego. Tem gente que quer emprego, mas não quer trabalho, e é por isso que alguns que querem emprego e não querem trabalho, pedem a Deus, Deus abre a porta, depois que está no emprego, começa a ver o emprego como trabalho, aí começa a ficar chateado, começa a ficar zangado, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a não fazer com a qualidade o que deveria estar fazendo com excelência, e aí começa a pecar contra Deus, porque antes estava desempregado e queria um emprego, queria estar empregado. Estar empregado significa estar a serviço de alguém que o comissionou para aquela tarefa. Emprego é isso, e todo emprego exige trabalho. Se eu estou empregado, quem me empregou o fez esperando que eu trabalhe. Porque a palavra trabalho significa produzir algo bom, cuidar de alguma coisa. Veja que na nossa realidade secular, nós temos diferentes áreas. Nós temos a área de prestação de serviço, em que as pessoas talvez trabalhem com a mente, é um trabalho mais intelectual,
que exige mais de um esforço intelectual, que leva também a um cansaço, porque cansaço mental pode levar até mesmo a esgotamento. E existem a área de produção, que leva as pessoas à necessidade de uso de força, de esforço, um chamado trabalho braçal. Pessoas que estão em linhas de montagem, pessoas que estão na agricultura, na pecuária, na indústria de transformação. Então você tem a área de serviços, que pode ou não envolver um desgaste físico, um desgaste mental, e em alguns casos físico e mental, mas é trabalho. E nós temos uma inclinação, por sermos seres humanos e por causa do pecado, a vermos trabalho como uma coisa que não é boa. Nós vemos trabalho como uma coisa boa, via de regra, quando a gente está desempregado ou quando a gente está ganhando pouco. Aí a gente quer trabalhar mais, fazer hora extra para poder ganhar um pouco mais e melhorar a nossa qualidade de vida e da nossa família. Por conta desse tipo de visão, tem muitos crentes que estão vendo aquilo que lhes cabe dentro do processo de ministério, do andar natural ou esperado da igreja, fazer a sua parte como uma coisa que é trabalhosa. E talvez também por isso que haja muitos crentes que, quando fazem o pacto de membresia, glória a Deus, aleluia, mas depois não quer trabalho, não quer trabalhar, quer ficar sentado no banco. O que será que nós temos a aprender com Gênesis 2,15? Porque quando Deus criou o homem, antes Deus tinha criado todo o planeta Terra, e Deus plantou um jardim chamado Éden e colocou o homem no Éden e disse para o homem: tudo isso daí agora é para você, usufrua à vontade. E Deus preparou então o Éden para a gente, aliás, para o homem, e disse para ele: isso aí tudo é para você, mas ó, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Adão recebeu o dever sagrado de trabalhar na terra. A palavra em hebraico que é usada pelo escritor para tratar dessa questão e nos apresentar, e que está traduzido dessa forma para nós, lá em hebraico nós vemos que Adão foi criado a partir do próprio solo. A palavra de Deus diz que Deus criou Adão, o primeiro homem vivente, do pó da terra, e portanto do solo que esse homem fora agora comissionado por Deus para trabalhar. Deus pega do pó da terra, do solo, ele faz o corpo do homem, ele sopra nas narinas desse homem a alma vivente, e agora ele diz para esse homem que foi criado do solo, ele diz: você vai agora cuidar do solo da onde você veio. Esse solo que eu criei, essa criação que é minha, da qual eu fiz você, eu fiz tudo isso para você, mas você vai cuidar dele porque você veio dele. A palavra em hebraico para terra é Adamar, é o nome do primeiro ser humano, Adão.
Adão, porque ele foi criado ou foi retirado do solo. Solo, Adamar. Adamar, Adão. Existem várias palavras diferentes em hebraico que comunicam a ideia de adoração. Uma palavra interessante que aparece em Gênesis, quando Deus ordena que Adão trabalhe no jardim do Éden, nesse texto aí, é a palavra hebraico avodá. Essa palavra é frequentemente traduzida como trabalho, mas também pode ser entendida como serviço. E quando a gente pensa na palavra serviço, a gente não tem a mesma ideia de trabalho, tem? Porque a palavra serviço está relacionada a servir. Trabalho nos remete à ideia de algo que é cansativo. Trabalho nos remete à ideia de algo que tem uma paga, uma recompensa pelo cansaço, pelo desgaste. Mas a palavra serviço não, a palavra serviço está relacionada a servir. E é a mesma palavra usada para descrever o trabalho que os sacerdotes de Israel tinham. Quando eles recebem a comissão para estarem trabalhando, atuando lá no tabernáculo, a palavra usada para eles lá é esta mesma palavra, que tem como conotação serviço. Embora pareçam a mesma coisa, serviço e trabalho, e tem muita gente que diz assim: eu vou para o meu serviço, enquanto outros dizem: eu vou para o meu trabalho. É assim ou não é? Mas serviço e trabalho, ou trabalhar e servir, são duas coisas que parecem iguais, mas têm distinção. O servo, ele serve sem receber recompensa, sim ou não? Ele não serve pensando na recompensa, ele serve porque ele é servo. E o trabalhador? O trabalhador trabalha porque ele foi comissionado em função de uma paga. A palavra de Deus nos chama de trabalhadores, ou a palavra de Deus nos chama de servos do Deus vivo? Mas quantos de nós estamos negociando com Deus, estando na membresia da igreja, dizendo que estamos no reino do Senhor, mas nós não fazemos nada, porque nós não pensamos ou não nos sentimos sendo recompensado por Deus por aquilo que nós fazemos. A palavra serviço, ela está relacionada a uma outra palavra que nós usamos no nosso contexto, que é ministério. E só quem já aprendeu o que significa ministério pode dizer para mim? Servir com amor. Porque eu posso servir por ser escravo, e eu não estou servindo com amor, eu estou servindo porque eu sou escravo. Eu faço o que o meu Senhor quer, porque Ele manda, e eu sou obrigado a fazer porque eu sou escravo. Mas eu posso servir por amor. Embora Ele seja meu Senhor, eu faço com alegria e com sentimento de gratidão. Como assim? Há dois tipos de escravos. O escravo, que é aquele que foi arrancado da sua terra, que foi tirado do meio dos seus familiares, foi levado à força para um lugar distante, e lá ele foi desprovido de direitos, desprovido de cidadania, desprovido de identidade, para servir por obrigação àquele que agora o seu
senhor, o seu dono. Essa pessoa não vai fazer com alegria, vai? Com certeza não. Mas imagina que esse que é escravo, um dia chega alguém e, olhando para a condição dele como escravo, que é obrigado a fazer serviços e até forçados pelo seu patrão, pelo seu senhor, pega e diz assim para o senhor daquele escravo: eu quero comprar esse escravo de você, me dê o preço. E aquele homem, vendo o interesse por aquele escravo, acaba colocando um valor acima daquilo que esse escravo valeria no mercado de escravos. E essa pessoa que está interessada em comprá-la paga por esse valor que esse dono desse escravo está requerendo. Então ele leva esse escravo agora, esse servo agora, com ele. E quando chega na rua, ele pega e faz uma carta de alforria e chama esse escravo e diz: a partir desse momento você está livre, você não mais tem que servir por obrigação a nenhum senhor de escravo. E esse escravo, olhando para aquele homem que comprou-o daquele senhor que o obrigava a servir, olhando para ele, diz: pois a partir desse momento eu vou com o senhor para onde o senhor for, e eu vou servir ao Senhor, e vou fazê-lo não por obrigação, porque o Senhor me comprou para ser teu escravo. Eu vou servir ao Senhor por amor, por causa da libertação que o Senhor trouxe a mim, me fazendo sentir um ser humano digno, com dignidade restaurada, restabelecida. Eu servirei ao Senhor com alegria. Tem diferença? Ou não tem? Pois é este serviço que é o ministério. É aquele que serve com alegria, gratidão e amor. Veja que Deus usa a mesma palavra, ou o hebraico usa a mesma palavra para explicar o trabalho ou o serviço que os sacerdotes e levitas tinham para com Deus no tabernáculo, para com o povo no tabernáculo. Então, o que Deus comissionou Adão a fazer foi trabalho ou foi adoração? Porque servir a Deus é adoração. Foi trabalho ou foi adoração? Servir a Deus, queridos, é trabalho, porque dá trabalho, mas tem que ser adoração. Servir a Deus é trabalho, mas há uma razão que também significa serviço. Quando Deus encarregou Adão de trabalhar o solo, lá no jardim do Éden, ainda não era algo afetado pelo pecado e pela morte, e o trabalho de Adão de cuidar da criação de Deus era tanto o seu trabalho, quanto era também o seu serviço ou a sua adoração, porque aquele servo, aquele escravo, que agora liberto, diz para o homem que o comprou: a partir de agora eu te servirei, e eu farei isso com alegria e por amor pelo que o Senhor fez comigo. Ele está fazendo o quê? Ele está se dando. E adorar é o quê? É dar.
é dar. Então o trabalho de Adão de cuidar da criação de Deus era tanto o seu trabalho, a sua responsabilidade, quanto era também a sua adoração. Da mesma maneira, queridos, quando Jesus nos deu a grande comissão, lá em Mateus 28, 19 e 20, vamos ver o que diz lá Jesus? Para você e para mim, como foi para os cristãos do seu tempo, os apóstolos e os cristãos todos. Vamos bem forte? Portanto, só quem está com vontade de jantar, quem ainda não jantou? Então, eu levanto logo o mãozão, que é para ver se alguém me convida. Tem gente que faz assim porque não quer ser convidado, não mesmo. Bem forte então, vamos lá. Portanto, enquanto você vai pela vida, faça discípulo de todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é a nossa missão, isto é o nosso trabalho, isto é o nosso serviço. Esta deve ser a nossa expressão máxima de adoração. É por isso que quando a gente vem e traz uma oferta a Deus, é a adoração. Por quê? Porque eu trabalhei para ter aquele recurso, e eu recebi aquele recurso que vem da mão do Senhor, e daquilo que é meu eu tirei uma parte para servir ao propósito de Deus. Mas tem muita gente que para aí, a sua vida para nisso. Não. Onde estão os seus talentos? A serviço do Senhor? Onde estão os dons que o Espírito Santo lhe capacitou? A serviço do Senhor? Onde está o seu tempo? A serviço do Senhor? Onde está a tua vida? No altar do Senhor. Adão foi tirado da terra, e Deus falou: agora você vai cuidar da terra da onde eu te tirei. Você está cuidando da terra que Deus tirou você? A gente às vezes pega um papel de bala e joga no chão em qualquer lugar. A gente está cuidando da terra de onde Ele nos tirou? Alguém dá para a gente na rua um folheto, a gente pega só porque aquilo é incômodo, pega aquilo, amassa, nem lê e joga fora. A gente está cuidando da terra de onde a gente foi criado por Deus. O que é que a gente está fazendo que é serviço a Deus, que é expressão de amor a Deus, que é feito com alegria? E a palavra de Deus diz que Deus ama ao que vamos tirar essa palavra de dar, vamos trocar por servir, ao que serve com. Isso é ministério. Adão tanto trabalhava quanto ele servia, e é isso que Deus espera de mim e de você, meu irmão, minha irmã. É por isso que a palavra que está lá é avodar. Adão vai lá e avodar. Serve, trabalhe, faça aquilo para o que eu te comissionei, porque ao fazer você estará dando prazer ao meu coração. Se a gente realiza aquilo que Deus fez a gente para ser, Deus fica feliz, e a alegria do Senhor é a nossa. Entendeu por que tem muita gente que está desempregada mesmo sendo crente? Entendeu por que tem gente que um dia recebeu a oportunidade de Deus de ter um trabalho e serviço, servir a Ele enquanto trabalha, mas murmurou, reclamou,
chutou o balde, perdeu a bênção? Entendeu por que tem crente que por conta disso a porta está fechada, e por mais que bate tenha perfil para aquelas funções? Eu fiquei 2 anos desempregado, sem conseguir nem para lavar chão, até o dia que eu reconheci, confessei, pedi perdão para Deus e me dispus em humildade a recomeçar de onde Ele me mandasse. E Ele me mandou para uma porta que Ele abriu, que era extremamente aquém daquilo que era a minha capacitação e meu potencial. Mas porque eu tinha aprendido, eu não reclamei, eu não murmurei. Dali Deus me tirou para uma outra, que ainda não era aquilo que estava dentro da minha capacidade e meu potencial. Eu não reclamei, pelo contrário, eu agradeci. E foi assim que Deus foi me restaurando. Porque, amados, quando a gente aprende que servir a Deus, trabalhar para Deus, é uma oportunidade de adorar a Deus. É por isso que quando o Senhor diz na sua palavra: quando você fizer alguma coisa aos homens, faça com excelência, como se você estivesse fazendo para mim, para que eles vejam as tuas boas obras, eles vejam como você faz com excelência e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Eles vão saber que é porque você tem temor de Deus e você está trabalhando, mas servindo a Ele. Você está trabalhando para aquele que te contratou, mas você está servindo ao Senhor, que é o teu Pai. Por isso você faz com excelência, por isso que você dá o seu melhor, por isso que você não fica reclamando, por isso que você não murmura, por isso que você não faz parte daquele grupinho de escarnecedores, por isso que você não para ficar dando ouvidos àqueles que na hora do cafezinho, do almoço, ficam escarnecendo, falando mal do patrão ou da empresa. Porque você está servindo ao Pai, procurando ser excelente. E aí a alegria do Senhor, que é a nossa força, faz com que nós sejamos o quê? Quando a gente lê a Bíblia lá sobre Josué, que foi vendido como escravo, que sofreu a injustiça, acabou se tornando preso, onde ficou por vários anos, nós não vemos em momento nenhum qualquer relato dizendo que ele tenha murmurado ou reclamado contra Deus ou contra qualquer um. Ele foi vendido como escravo, ele se tornou o melhor escravo, e o Senhor dele fez o quê? Colocou ele como o gerente de tudo que ele tinha, ainda que sendo escravo, a ponto dele dizer para a mulher de Potifar: meu Senhor, eu tenho autoridade sobre tudo do meu Senhor, ele não sabe nem daquilo que ele tem, que botou na minha mão. A única coisa que ele me vedou foi a senhora, porque a mulher de Potifar queria ir para a cama com ele. Ele disse não. Sofreu injustiça, foi para a cadeia, injustamente, lá na cadeia. Ele poderia ter se revoltado contra Deus, contra a situação. Ele foi o melhor preso que aquele presídio tinha, a tal ponto do diretor daquele presídio colocar ele num cargo de confiança para cuidar dos outros presos. E ele sai dali para ser o quem? O governador. Amado, sirva a Deus com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E o Senhor diz: lá onde você trabalha, lá no seu emprego, lá naquela casa de família onde você faz o serviço de faxina, onde quer que você esteja no seu trabalho, seja o melhor, faça com excelência, não pensando que você está fazendo para o teu patrão, não, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. É o que o Senhor diz na sua palavra, para que eles vejam que você é alguém excelente e que vai glorificar a Deus por isso, porque vai saber que é porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, comprometido com o Senhor, comprometida com o Senhor, para dar prazer ao coração do Pai. E a alegria do Senhor é
Vamos ficar em pé? Eu quero te dar a oportunidade de você pensar sobre isso. Você que está aí chateado com o teu trabalho, chateado com o teu emprego, chateado porque a porta de oportunidade ainda não foi aberta, se coloca aí diante do Senhor. Será que Deus não está esperando de você uma transformação pela renovação do teu entendimento a respeito disso? Seja excelente. Não olha para o que você tem como trabalho. Pode até estar te dando muito trabalho e até alguns desgostos, mas lembra do que diz a palavra do Senhor. Ele é fiel. Ainda que teu patrão não esteja te vendo, Deus está. Me permita aqui dar um testemunho, porque se eu não servir para ser exemplo para você, de que adianta ficar falando de exemplo lá de fora? E tem muita gente que lê a Bíblia e diz: ah, mas isso aqui está lá no papel e tinta, coisa de séculos atrás, então deixa eu ser exemplo para você, o seu pastor. Quando eu vim de Campos para cá, depois de ter servido ao exército lá, eu vim para cá sem emprego. Eu deixei lá um emprego de chefe de controle de qualidade numa indústria de beneficiamento de minério, calcita, dolomita, feldespato, quartzo. Eu era o controle de qualidade da indústria. A indústria não colocava nenhuma matéria-prima na linha de produção se não passasse por mim recebendo aprovação. Mas eu vim para cá desempregado. Eu precisei pedir demissão lá por causa de uma situação que a minha família estava passando e a minha mãe precisava de mim aqui. Eu vim para cá. Meu primeiro emprego aqui foi para ser datilógrafo no departamento internacional de uma empresa de mudanças nacionais e internacionais. Tudo que eu falava de inglês era good morning, how do you do, how are you, I'm fine, thanks, I love you. E era para ser datilógrafo, era para ganhar pouco mais que um salário mínimo. E eu entendi que se eu quisesse melhorar naquela empresa, a primeira coisa eu precisava aprender inglês, então me esforcei muito. Eu não passeava, eu não ia ao cinema, eu guardei dinheiro durante 1 ano, fiz curso, estudei muito em casa e no curso. 1 ano depois eu estava falando inglês razoavelmente bem. Sábado sim, sábado não. Era plantão até 1h da tarde. Sábado sim, o outro também eu estava lá, porque eu queria aprender todo o ofício daquele meu departamento. Eu não queria ficar sendo apenas datilógrafo, eu queria ir mais longe, mas para isso eu tinha que aprender o ofício. E os colegas gostavam, porque no sábado não meu, que era sábado sim deles, eu ia para lá e ajudava, então eles terminavam o serviço mais rápido. E o sábado ficava mais leve para eles, e eles tinham boa vontade para me ensinar aquilo que durante a semana, de segunda a sexta, eles não queriam ensinar. E eu ia aprendendo. Eu tinha uma gerente que ela era tão boa, mas tão boa, que quando ela saía da sala dela, o elogio dela era chamando a gente de bando de cavalos, seus bandos de animais, seus incompetentes. Quando eu a vi fazer isso pela primeira vez, eu disse: ela nunca vai falar assim comigo. E não é porque eu ia revidar, não, é porque eu não ia dar margem. 1 ano depois, eu era assistente do departamento internacional. Eu progredi e responsável por embarque via aérea. Eu conhecia tudo sobre embarque aéreo. E um dia eu tinha trabalhado no dia anterior até quase 8h da tarde. O horário nosso era até 5. No dia seguinte, aquela gerente, ela sai da sala dela fazendo aquele estardalhaço e com aquela grosseria e tal, e ela chega diante de mim e tal, ela falou, e eu com a voz bem baixinha disse para ela assim: dona
Dona Fernanda está lá na sua caixa de entrada desde ontem, quando eu saí daqui. Eu deixei prontinho para que hoje a senhora chegasse e encontrasse prontinho, ainda que meu prazo fosse até meio-dia. Sabe que hora era isso? 1h pouca da tarde. Ela olhou para mim, arregalou o olho, como quem diz assim: me dei mal, não me dei nem o trabalho de olhar a caixa, né? Ela está tão acostumada a ver que as pessoas, com medo dela, não conseguiam fazer as coisas como devia, e eu não tinha esse medo, porque eu queria ser excelente. Aquela empresa, um dia eu fui fazer um serviço externo, não era minha obrigação, mas eu fui, e eu sofri um acidente com a moto da empresa. Eu perdi um calçado e rasguei uma calça minha novinha, que era um presente de aniversário que eu tinha ganho. E meu aniversário tinha sido coisa de 15 dias antes. A empresa não me ressarciu do meu calçado, nem da minha camisa, e ainda quis que eu assinasse uma advertência por ter sofrido um acidente com a moto. O problema é que foi da moto, não foi meu, provado depois. Aquilo me entristeceu, e eu falei com Deus: Senhor, me dá a oportunidade de eu sair daqui. Se eu tenho procurado fazer as coisas com excelência, me dá a oportunidade de eu sair daqui. Eu ainda fiquei mais 1 ano naquela empresa. 2 anos e meio depois, funcionário daquela empresa que eu entrei como datilógrafo, Deus abriu uma porta para mim. Eu saí de lá para ser gerente do departamento de exportação de uma empresa. Sabe, amados, naquela empresa onde eu estava, para ser gerente, aquela minha gerente tinha que ser mandada embora ou sair. Só que eu ainda ia ter que passar por cima do supervisor para chegar a gerente. Eu saí de lá assistente do departamento internacional para ser gerente do departamento de exportação de uma outra empresa. Eu não fui reconhecido naquela empresa, mas eu fui reconhecido nos céus pelo meu Deus. É isso que Deus faz. Foi isso que Deus fez com José. Foi isso que Deus fez comigo. Ele vai fazer com você também, por que não? Se você fizer o melhor, servindo, sendo excelente, para a glória dele, para que as pessoas olhem para você e digam: é porque ele é crente. Hoje as pessoas olham e dizem assim: é crente. Porque hoje ser crente é poder qualquer coisa, não faz diferença nenhuma hoje para as pessoas se você é crente ou não é, porque eles estão tão acostumados a ver crente tão sem vergonha por aí, fazendo tudo de errado. É ser gospel. Mas eles vão ter que olhar para você e dizer assim: não, esse crente aqui é diferente, essa crente aqui é diferente, essa pessoa aqui é diferente. É por isso que a palavra de Deus diz: faça o melhor para eles, como se você estivesse fazendo para o teu Pai que está nos céus, para o teu Deus, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Fala com Deus.